Salve galera abençoada, dei certo com Cristo na área. E no vídeo de hoje temos uma entrevista mais que especial com um parceiro aí de 1000 anos aqui na Austrália, Guilherme Garcês. Esse mesmo. Recentemente ele me disse que está nos deixando aqui na Austrália, está voltando para o Brasil e eu tive o privilégio de bater um papo com ele antes dele voltar. Se liga na história. Salve Guilherme, que manda? Fala aí, Antônio. É Tudo nóis, certo? Graças a Deus. gostei do seu microfone, seu headphone. Eu sei que a sua esposa vai brigar com a gente depois, mas não teve jeito, né? O áudio ficou muito melhor com o microfone, né? É, muito bom esse fone aqui, mas a minha esposa não gosta. Legal, mas eu vou pedir perdão depois pra ela na entrevista que eu vou fazer com ela. Falar que tá tudo certo. Então tá bom, tá tudo certo então. Beleza, cara, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar aqui com você. Para quem não conhece o Guilherme foi um dos meus patrocinadores também aqui na Austrália, com a Pamela. E assim, tem que dar honra para quem tem honra. Um exemplo simples aí do que aconteceu na nossa história aqui, o Guilherme e a esposa dele, mais uns amigos, um dia invadiram minha casa lá, foram limpar a minha casa. E cara, para mim, cara, não tenho palavras para descrever que milagres como esse é aqueles que ficam marcados no nosso coração e eu sou eternamente grato aí por essa humildade que vocês tiverem em cuidar da gente. Muito obrigado mesmo, viu? De coração. Pô, que é isso? Se alguém ajudou alguém aqui, foi vocês. Vocês que ajudaram a gente. Eu lembro muito bem a primeira vez que a gente foi na igreja lá de Sydney, a forma que você, a Pamela nos receberam, o Vitor, a Dani, todo o pessoal, né, da igreja, mas assim, vocês foram os primeiros a falarem com a gente, a fazer com que a gente se sentisse em casa. E eu não sei se você lembra disso, mas naquela semana de oração, né, na primeira vez que eu fui numa igreja adventista, né, teve uma semana de oração e o pastor Rafael Santos fez um apelo, acho que foi na sexta-feira, né, no último dia da semana de oração, lá chamando o pessoal para quem quer aceitar Jesus, vem aqui para frente. Pode crer. Aí eu fui lá para frente e você foi uma pessoa que foi lá me abraçar, cara. Você foi a primeira pessoa que foi me abraçar lá. Eu tava todo chorando lá e tudo mais. Glória a Deus. Nem me conhecia ainda direito, né? Então eu guardo com muito carinho esse dia aí e você me ajudou bastante aí nesse caminhada com Cristo, né? Amém, glória a Deus aí, poxa, nem eu lembrava, cara, glória a Deus aí, saber que também estamos marcados aí, mas, cara, sem delongas, a sua história realmente ela é de muito sucesso. Eu lembro quando a gente começou a conversar aqui na Austrália, pra mim, conheci um cara que ganhava muita grana, esse cara era o Guilherme, então, tipo assim, o cara Tá guardava bom, dinheiro debaixo da cama, que eu sei, eu era louco pra ir dar um pulo lá na cama dele e pegar a grana, mas, brincadeiras à parte, fala aí um pouco da sua história, essa visão de sucesso, como que era o Guilherme antes de vir para a Austrália? O que você projetava em relação à sua vida profissional? Porque eu sei que você nunca imaginou, talvez, caminhar com Cristo. A gente vai chegar lá, mas o que você imaginava no passado? Faculdade, área profissional? O que era sucesso naquela época? Bom, eu venho de uma família simples, né? A minha família aí, ela foi destruída pelo alcoolismo, né? O meu pai, ele tinha problemas com álcool e tudo mais, e logo cedo, assim, né? Eu nem era nascido, minha mãe e meu pai se separaram, né? Estava ainda na barriga da minha mãe, né? Quando aconteceu isso. Então, a minha mãe foi uma mulher muito guerreira, batalhadora, trabalhando ali, se esforçando para prover tudo do bom e do melhor para nós, na medida do possível, mas a nossa perspectiva, assim, não era muito longe, né? Pelas condições que nós vivíamos e tudo mais. Eu lembro até que eu tinha uma tia que vinha visitar a gente, né? E ela trazia fotos de viagens pelo mundo e tudo mais, e eu olhava aquelas fotos e falava: eu nunca vou ter a possibilidade de sair do Brasil, nunca vou ter a possibilidade de conhecer outro país, né? E essa era a minha perspectiva quando eu era pequeno, mas eu já tinha uma gana muito grande de querer ajudar minha mãe. Eu lembro que minha mãe me disse, quando eu cheguei aqui na Austrália, que ela falou: olha, eu lembro quando você era pequeno que você me prometeu que você ia para os Estados Unidos para me dar uma vida boa. Aí ela falou: não foi para os Estados Unidos, mas foi para a Austrália. Agora você tem que cumprir a vida boa. Tem que me dar a vida boa agora.
Então, foi mais ou menos essa perspectiva que eu tinha, mas eu estudei publicidade e propaganda, trabalhei como novos negócios, era a área comercial, então era uma área bem dinâmica, uma área que eu gostava bastante e uma área bem ambiciosa, né? Eu sempre almejava ganhar dinheiro e crescer profissionalmente, né? E eu vivia para fazer para mim alcançar o sucesso era eu ter prazer, entendeu? Eu alcançar dinheiro, eu não tinha muita perspectiva de futuro, era o aqui e o agora, né? O famoso carpe diem, né? Uhum. Então era essa a minha visão de mundo nessa época, né? E naquela época já você via a competição na área, porque você falou que era da área de marketing, propaganda. A gente sabe que os escritórios em São Paulo lá, existe uma guerra, né? Um contra o outro, é sempre aquela. A gente sempre quer ser mais que o outro. E como que você vê? Porque a Austrália é um pouco, né, competitivo, mas nós vamos chegar lá. Mas lá no Brasil você sentiu alguma dificuldade na transição de faculdade, a primeira experiência profissional, o estágio? Como que foi isso lá naquela época? Foi bem complicado, né? Primeiro que, por vir de uma família, assim, humilde, né? Simples, eu querer fazer publicidade e propaganda já meio que não ornou, sabe? Porque meio que esse curso é meio de playboy lá no Brasil, assim, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu encarei uma realidade ali que não era minha, né? As pessoas que estudavam ali comigo, a maioria tinha familiares com bens e posses, né? E não estava muito preocupado até no estudo ali da faculdade, era mais um lazer, assim, até a faculdade, sabe? Então, foi primeiramente um choque. Eu, no primeiro ano, assim, da faculdade, levei meio na brincadeira, nos primeiros meses, na verdade. E aí, quando eu vi que, bom, ou eu levo a sério, ou eu não vou passar nem do primeiro semestre, aí eu comecei a levar mais a sério e tudo mais a faculdade, né? E eu gostava muito, assim, é uma área que eu sou apaixonado, assim, né? Que é a área de propaganda, publicidade, marketing, né? Só que eu não conseguia um estágio na área, porque eu pagava por volta de R$ 1.000 a faculdade. E eu recebi, e um estágio pagava por volta de R$ 500. Uau! E eu, nessa época, eu já pagava a minha faculdade. Então, não tinha como. Se eu saísse para fazer um estágio, eu não tinha condição de pagar a faculdade. Então, eu trabalhava numa loja de motopeças. Eu trabalhei numa loja em Santo André, as duas ficavam em Santo André, e durante 3 anos ali da faculdade eu trabalhei nessas lojas. Até que então eu conheci uma pessoa que foi bastante importante, até com a minha caminhada com Cristo, que foi o João. Ele era uma pessoa mais experiente que eu, já tinha ali por volta dos seus 30 e poucos anos, e já tinha uma visão um pouco mais ampla, e ele foi até a minha loja para vender, para buscar fazer uma parceria com a loja onde eu trabalhava, e eu ali bati um papo com ele e tudo mais, e eu sei que no fim eu fui trabalhar com ele, assim, nem me lembro assim ao certo como que foi essa transição, mas sei que ele me deu essa oportunidade. E aí eu comecei nessa área de novos negócios. E aí nessa área de novos negócios era muito competitiva. Eu já assistiu aquele filme Em Busca da Felicidade, do Will Smith? Já. Que ele fica ligando para um monte de empresas e tudo mais. Era basicamente aquilo o meu serviço. Eu tinha que ligar e agendar reuniões para que a gente vendesse ali o plano de marketing, até na marketing digital já, a gente já falava naquela época. Então era basicamente esse meu trabalho e eu gostava bastante, assim. Mas eu recebia 200 nãos para um sim, assim. Eu ficava ligando o dia inteiro para empresas e aí quando eu recebia um sim era aquela festa, aquela alegria, assim, né? É engraçado ouvir você falando assim, porque hoje conhecendo o Guilherme, né, profeta aqui na Austrália, isso é muito semelhante ao chamado com Cristo, né? Porque profetizar, pregar a mensagem é tipo um call center, né? A chance de você ter um sim ou não, mas antes da gente chegar lá, essa transição então te deu aí os primeiros skills para você, né, forjar o Guilherme profissionalmente. E aí você lembra quando que começou a engatinhar, quem foi os patrocinadores que começou a criar esse processo de migração
para a Austrália. Antes de você responder, eu queria também saber como que é ter como patrocinador na sua carreira, ou patrocinadora, a Bruna, porque a Bruna entrou nessa história aí também. Em que momento foi antes? A Bruna foi na Austrália, né? Como que foi? A Bruna já foi na Austrália. Ah, então vai lá, Ah, explica aí. então, no Brasil ali, como eu falei, o João, ele me ajudou bastante aí nessa caminhada e eu agradeço muito, assim, ele, sabe? Porque eu lembro que o meu primeiro contato, assim, com uma igreja protestante foi através do João e na carreira profissional também, porque ele era um homem, assim, de muita visão e admiro muito ele, assim, um profissional e tanto, me ensinou muita coisa. Eu só fui entrar na minha área mesmo, trabalhar na área da qual eu estava estudando, ali no quarto ano da faculdade, do terceiro para o quarto ano da faculdade. E foi muito legal trabalhar numa agência, eu adorava fazer reuniões, conhecer empresários e histórias de como aquelas pessoas conseguiram construir verdadeiros impérios, né? Para falar a verdade, às vezes eu até esquecia de que eu estava ali para vender e acabava batendo um papo e tudo mais. O João me falava: pô, Guilherme, você tem que trazer pro negócio, né? Você tá aí conversando, batendo um papo, mas a gente tem que vender e tudo mais. Era bem engraçado, assim. Eu tenho histórias, assim, muito, muito legais com ele, assim. E na parte espiritual também. Ele organizava retiros para pessoas da comunidade de Mauá, se eu não me engano. E aí eu fui para retiro em pleno carnaval, coisa que eu, naquela época, era impensável, sabe? Porque eu vivia bebendo, em festa, né? E ele conseguiu me trazer um pouco mais para perto de Cristo. Ali não foi o momento da entrega, mas já foi o momento que Deus trabalhou no meu coração, já preparando para o que estava por vir, né? E da minha amada esposa, né? Foi aqui na Austrália já, então. Então, primeiro eu vou contar como eu vim aqui para a Austrália, né? Legal. Eu vivia nessa vida, assim, de balada, de festa e tudo mais, e crescia um vazio dentro de mim, sabe? Eu não via propósito mais nessas coisas e me sentia um pouco perdido. E aí, então, eu resolvi vir aqui para a Austrália, né? Me aventurar por aqui, conhecer esse novo país e tudo mais. E chegando aqui foi a mesma coisa, né? Eu continuei em festas, em baladas e tudo mais, né? Mas aquele vazio só crescia dentro de mim. Foi até então que eu conheci a Bruna, depois de um ano, né, nessa vida, eu conheci a Bruna e ela foi um instrumento de Deus na minha vida, assim, porque depois que eu conheci ela, eu comecei a pensar um pouquinho mais no meu futuro, comecei a planejar um pouco mais a minha vida, e aquele vazio, ele foi se completando, né? Mas ainda permanecia um vazio, né? Que a gente vai chegar lá mais pra frente, né? Mas ela me ajudou muito, assim, pra ser um homem mais centrado, para fazer planejamento de ter uma família com ela, de crescer, de ter sonhos, de pensar no futuro, né? Não pensar só no aqui e agora, né? Que nem muitos jovens fazem. E ela me transformou em um homem de verdade, assim, sabe? Eu devo muito a Bruna, assim, por tudo que ela fez e faz por mim. E ela foi um anjo do Senhor mesmo na minha vida para me trazer aí para a realidade, né? Para sair dessa loucura, dessa bagunça, né? Que eu vivi anteriormente no Brasil, né? Que E um bênção. pouquinho aqui na Austrália. Que bênção, hein? As mulheres, então, né, são as nossas os melhores patrocínios que o homem pode ter, né? Não é à toa que Adão ali, né, recebeu o patrocínio da Eva e tal, mas, pô, e aí nessa fase da Austrália, você chegou, Bruna entrou no assunto, e como que foi essa experiência na Austrália? Porque antes da conversão ali, né, mais pegada com Deus, você teve ali uma fase muito boa de Austrália, né? Você também curtiu, teve bons trabalhos, a parte profissional, desenvolveu inglês. Como que foi os challenges da Austrália? Teve algum patrocínio nesse período? Pessoas que te ajudou, te empurrou, te derrubou? Como que foi essa trajetória aqui? Ao longo da minha vida, assim, eu sempre tive pessoas, assim, para me auxiliar. Deus nunca me desamparou, assim, né? Eu sempre tive alguém, assim, para me auxiliar, para ser aquele meu amigo. Eu nunca fui um cara de ter muitos amigos, mas eu sempre tive poucos e bons, sabe? Um deles foi o Mirko, um italiano, que na época ali que eu era solteiro, ele era meu amigo, assim, para todas as horas mesmo.
era um cara que eu contava com ele para tudo, a gente batia um papo assim bem cabeça e era um cara assim do bem para frente e tudo mais. E foi engraçado que foi quando ele voltou para a Itália que eu conheci a Bruna. Uau. Então foi quase uma transição, assim, eu vejo de momentos, de etapas da vida, né? Na qual, quando eu vi ele indo embora, que ele era ele era o meu melhor amigo, assim, tava ali meio perdido, assim, o que será que agora vai acontecer? Eu conheci a Bruna, e aí ela foi minha parceira, e até hoje, né? Nessa caminhada, assim, acho que você sabe, né, como é aqui na Austrália, quantos perrengues que a gente passa, e muitas vezes é só você e sua mulher, né? A gente teve, lógico, um suporte muito grande aí depois, né, quando a gente entrou na igreja, mas vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. E tinha amigos também aqui que eram amigos em comuns, meus e da Bruna, que foram muito importantes, o Paulo e a Juliana, que foram as pessoas que me receberam no aeroporto, que eles nem me conheciam. Eu conhecia um amigo do Paulo, e ele já me recebeu aqui na Austrália, fez um churrasco comigo quando eu cheguei ali, me fez sentir como se fosse no Brasil, ele e a Juliana. Então foi muito especial para mim, assim, esse acolhimento que eu tive deles também. Então, tive muitas pessoas assim que me ajudaram assim nessa trajetória, nessa caminhada aqui na Austrália, né? E Legal, e nessa pegada aí que você teve, dessa transição, ó, não esquece aí depois de mandar esse vídeo aí, os comentários, essa galera aí que você falou, tem que ver esse vídeo aí, hein? Os irmãos vão com te certeza. abençoar. E assim, essa parte que você começou a transição, como que começou a despertar esse seu interesse por coisas novas, a fase cristã? Como que foi? Foi uma fase de down que você estava passando aqui na Austrália, tava só alegria? Como que foi essa pegada aí com Cristo? Então, foi o seguinte, eu conheci a Bruna, né? E após a gente ficou noivo no primeiro ano, no segundo ano a gente casou e a gente tinha todo um planejamento, né? Bom, a gente vai ali aplicar um sponsor, vai ficar ali um período X no sponsor, e então a gente vai se tornar residente, e aí a gente vai poder visitar quando a gente quiser a nossa família, e, e isso não aconteceu, né? Na verdade, a gente estava ali para aplicar o visto, foi até na época que eu comecei a conhecer a Cristo e tudo mais, mas os planos de Deus não era esse para nós, né? E acabou não dando certo e tudo mais. E a gente estava vivendo um momento complicado, assim, porque a gente sentia um vazio, parecia que faltava alguma coisa. E a gente estava buscando, era Deus, e a gente não sabia que era Deus, sabe? Mas sabe quando tem um vazio ou uma falta de propósito? A gente sentia dessa forma, né? A gente até frequentava a igreja católica ali em Sydney, mas a gente ia, mas não sentia a palavra de Deus falando com a gente, assim, sabe? Então foi nesse momento aí que eu vi um Um start? um start, mas como que fala? Acabou fugindo o nome agora da minha cabeça. Uma propaganda no Facebook, ali um Facebook Ad, né? Onde eu vi ali anunciando uma semana de oração com o pastor Rafael Santos, que eu quero conhecer muito esse pastor, que ele tocou mesmo o nosso coração ali naquela semana. Ele é um pastor diferenciado, né? Pastor engraçado, com uma história também muito forte, né? E a gente chegou ali naquela semana de oração, ali perdidos, né? Caímos literalmente de paraquedas ali na igreja. Nunca tinha ouvido falar em igreja adventista, ninguém nos convidou, eu nunca tinha ido numa igreja evangélica sozinho, só lá no Brasil que o João tinha me levado, mas, sabe, foi engraçado, assim, a forma que Deus nos chamou, né? E aí, quando a gente chegou ali na igreja, a gente foi acolhido aí por vocês e aquela semana de oração marcou as nossas vidas, assim, né? Até foi uma semana de oração profética, né? Que ele falou ali sobre Daniel 2, né? Que não é muito comum ali numa semana de oração um pastor abordar um tema tão profético e profundo ali, né? Mas quando eu vi ali a estátua ali, né, de Daniel 2 e como que Deus ele tá no controle dessa história desse mundo, né?
apesar de toda a bagunça que a gente vê, parece que uma certa desordem, Deus ele tem o controle de tudo. E aí quando eu vi aquilo e ele fez o apelo, eu tive certeza que eu queria me entregar a Jesus, assim, foi algo assim instantâneo, assim, eu diria, sabe? Foi um chamado assim muito forte para mim que naquele momento eu queria entregar a Jesus, eu queria conhecer a Bíblia, eu queria já me batizar. Eu lembro até conversando com o pastor André no começo, que foi uma pessoa também importantíssima nessa caminhada, né? Ele falava para mim, calma, Guilherme, você tem que estudar a Bíblia, você tem que saber, né? A decisão que você está tomando, ela tem que ser consciente, não pode ser tão emocional, tem que ser racional. E foi dessa forma, assim, né? Que a gente acabou chegando na igreja e aí a gente começou a frequentar o PG de Bondi, que foi marcante nas nossas histórias ali, no qual a gente tinha um grupo de suporte mesmo, né, para estudar a Bíblia e crescer juntos em Cristo. E eu sinto muita saudade dessa época aí. Foi uma época muito feliz, assim. Glória a Deus. Eu lembro dessa fase aí, da sua aproximação com Cristo, essa transição aí que você aceitou, tá na pegada com Cristo, caminhar com Ele. Eu gosto de conversar com todos os participantes, tipo assim, a gente acha que quando a gente começa a caminhar com Cristo é só alegria, né? Pegamos o bilhete da loteria, não, agora eu tô com Deus, tô fechado, vai dar tudo certo. Como que foi com você também? Teve esses altos e baixos? Pô, Senhor, tô andando com o Senhor agora, parece que piorou ainda mais. Teve alguma experiência assim que você gostaria de compartilhar? Como que foi a transição? Eu lembro que no dia do meu batismo, assim, eu recebi assim muitos abraços, foi um dia muito feliz, assim, foi bem legal, assim. Mas eu lembro que uma pessoa chegou pra mim e falou assim: Guilherme, se prepara que não é fácil. Uau! Ai, ai. E é verdade, eu não sei se era o melhor momento para falar aquilo, mas é uma verdade, assim, caminhar com Deus, né, ser um servo de Cristo, é ir na contramão do mundo. É muito bom seguir a Cristo, assim, ser um servo do Senhor é uma bênção mesmo, e traz paz, traz alegria, é uma coisa boa, mas você vai ter que ir na contramão do mundo, não tem como você servir dois senhores, né? Ou você serve a Cristo ou você serve ao mundo, não tem como você ficar ali no meio termo e tentando agradar os dois senhores, porque quando você tenta agradar os dois senhores, você vai desagradar um e vai agradar outro, né? Eu, Então, eu lembro de uma experiência sua, se você puder compartilhar, eu não sei como que você poderia compartilhar, como que foi essa transição? Porque confiar no Senhor às vezes demanda tempo, demanda experiência, né, com Ele. Você recebe propostas, e aí as propostas vêm, e você fala, pô, pai, isso aqui não está alinhado com o Senhor. Como que foi esperar no Senhor em certas, por exemplo, a parte profissional? Eu sei que na sua carreira você teve histórias como essa. O Senhor te honrou pelas escolhas que você fez? Como que foi? Você tem alguma coisa aí para compartilhar? sim, até na fase que eu estava ali para me batizar, eu estava também na fase para aplicar o sponsor. Então, foi bem conflitante, porque eu tive que chegar no meu chefe ali, né, e falar para ele que não ia mais trabalhar no sábado. E eu trabalhava antes para ele no sábado. Então, acho que foi um choque assim para ele. Até acho que foi um problema maior que eu criei na minha cabeça, porque quando eu fui falar com ele, ele falou: ah, tá bom, tudo bem. Mas não foi tão fácil assim para mim chegar e falar para ele, porque eu falo, ah, agora ele não vai querer me dar o sponsor por causa disso e tudo mais. E esse sponsor acabou nem dando certo, porque bem no momento da aplicação, a empresa estava indo de mal a pior e acabou falindo, e eu não consegui a aplicação do visto. E eu agradeço, assim, a Deus por ter me dado a coragem, né? E eu ter ido lá falado com ele, ter honrado o nome do Senhor, porque, olha aí, acabou nem dando certo, né? Imagina se eu tivesse, não, eu vou ficar aqui para garantir o sponsor e ia quebrar a cara, né? É, Ou não, né? A gente não sabe. Eu acredito que nessa nossa trajetória aqui na Austrália, né? Deus, ele não permitiu que a gente criasse raízes aqui. Eu estou de partida aqui da Austrália, né? Estou indo para o Brasil daqui um mês e a gente está indo assim bem feliz e bem alegre mesmo, porque a gente orou muito, pediu muito para Deus orientar os nossos caminhos, sabe? E guiar mesmo, né? A nossa caminhada.
E a gente vê claramente a mão do Senhor, assim, tudo, toda essa trajetória, aonde eu acredito que ele não permitiu que a gente criasse raízes aqui na Austrália, porque a gente tem uma missão lá no Brasil, entendeu? E então a gente está indo com propósito, a gente está indo feliz, assim, para lá. E a gente não vê a hora, né, de estar com a nossa família, vai ser uma reunião aí com todos, né? Com a minha mãe, principalmente, né? Com a família da Bruna, com meu irmão, meu sobrinho. A gente paga um preço muito alto, né, para ficar aqui na Austrália, né? Eu acho que o preço mais alto que a gente paga é ficar longe dos nossos familiares e da nossa família. Mas é isso, Deus ele sempre honra a gente, assim. Pode até parecer por um momento ou outro que você foi esquecido, né? E naquele momento que a gente tem que dar um passo na fé, é bem complicado, que parece que está dando um passo no escuro, né? Ainda mais para mim, né, nessa que era uma caminhada nova, né? Que nunca tinha feito essas coisas, era muito assustador, porque parecia, o que eu tô fazendo, sabe? Eu tô indo na contramão do mundo, mas e agora? Quem que vai me socorrer? E o Senhor sempre me socorreu, assim. Tem diversas histórias aqui. Se eu fosse falar todas, assim, toda vez que o Senhor me livrou, toda vez que o Senhor me honrou, a gente ficava aqui a noite inteira, mas Deus, ele é soberano, ele tá no controle da história desse mundo, sabe? E a gente tem que se lembrar muito, muito disso. Eu lembro até hoje uma frase que o pastor André falou no nosso batismo. Nem sei se ele lembra, mas eu lembro que me marcou. Que ele falou assim: ele acabou o batismo, ele apoiou ali na área do batismo e falou o seguinte: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Uau. E, e para mim, aquela voz do André sempre voltava na minha cabeça quando eu sofri os challenges da Austrália, assim, sabe? Que adianta eu ganhar um sponsor e eu perder a minha alma, sabe? Que adianta eu ter uma residência e perder minha alma? Então, eu sempre procurei honrar ali o compromisso que eu tive no dia do batismo, porque foi um compromisso com Deus, né? Não foi um compromisso com mais ninguém, né? Eu lembro de um fato histórico, talvez você vai se recordar também, há um período que você estava ali na liderança do Ministério de Comunicação, que acho que trabalhou você e o Neftali, que vocês contatavam alguns pregadores no Brasil, gente do mundo inteiro para fazer tipo um bate-papo, um estudo bíblico. Essa experiência eu já vejo muito atrelada aos seus skills de marketing, né? Como que foi? Porque você ali foi uma bênção. Eu lembro que, assim, pregadores top 5 lá do Brasil, fazia lá os estudos bíblicos e tal. Como que foi interagir com esses top 5 aí da igreja lá no Brasil? Porque você que nem tá engatinhando e já chegou chegando. Foi uma experiência marcante para você, não foi? Com certeza, assim. Porque foi o seguinte, né? A gente se reunia para estudar os livros de Ellen White, né? Só fazer um parênteses aqui que é importante a gente explicar. A Ellen White ela é uma profetisa, né? Que nós acreditamos que ela é uma mensageira do Senhor, mas ela é uma mensageira que nos guia para a Bíblia, né? Então todos os livros dela, ela sempre aponta para a Bíblia, né? A autoridade da nossa fé, né? Toda a fé adventista é baseada na Bíblia, única e exclusivamente na Bíblia. Só que nós temos essa profetisa para o tempo do fim. E quando eu descobri ela, assim, foi algo impactante, assim, na minha vida, sabe? Porque realmente os livros delas traz uma luz muito grande acerca do livro maior que a Bíblia, né? Uhum. E realmente houve, assim, essa conexão. E aí, então, eu decidi começar esse grupo de estudo. E aí eu contatei alguns pastores lá do Brasil, né? O Neftali também ajudou bastante nisso, porque ele já conhecia muitos dos pastores, né? E a gente fez esse match aí, né? E foi muito, muito importante, assim, até pro meu crescimento, assim, espiritual, porque era algo fabuloso, assim, era algo que eu estava ajudando a organizar pelo bem da comunidade aqui, mas era um bate-papo com o pastor ali, né? E tirava as dúvidas e tudo mais, então foi algo assim muito enriquecedor na minha caminhada aqui, assim, sabe? Eu inclusive estou fazendo o mesmo estudo do mesmo livro aqui na igreja de Canberra, mas como não conheço pastores aí da língua inglesa, aí não me arrisquei a convidá-los, então a gente está fazendo mais um bate-papo entre os membros mesmo, mas é isso, então
foi uma experiência enriquecedora, assim, sabe? Legal. E para quem não conhece, assim, falando por experiência própria, o Guilherme aí já, com pouca caminhada, já se tornou quase um professor aí da palavra. Como que você vê os challenges aí para os próximos meses, anos, para sua caminhada com Cristo? Porque você realmente entrou de cabeça nos livros, tá devorando aí a palavra e tá se tornando aí, não sei se eu posso dizer um mestre, mas humildemente dizendo uma Não. pessoa que está aí caminhando para desenvolver, né, o futuro da igreja. Como que você vê os challenges aí para pregar a mensagem hoje, nos dias de hoje? Porque hoje é tudo, né, pela internet, é uma coisa high-tech, mas você vê alguns challenges assim em relação a esse momento que a gente está vivendo hoje, contemporâneo? Primeiro, eu sou um bebê na fé, né? Eu tô engatinhando mesmo, assim, tem muita coisa ainda para mim aprender e descobrir. E ninguém é mestre ou doutor na palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é rica. Quanto mais a gente busca, mais a gente encontra, né? É algo assim que não tem fim, né? Acho que somente, nem na eternidade. Por isso que a gente vai ter a eternidade ali para conhecer os mistérios do Senhor, né? Então, tem muita coisa, né, pra gente descobrir. Eu sou um apaixonado pela palavra de Deus, assim. Acho que o challenge que a gente enfrenta hoje é ficar na superfície, porque nós temos uma sociedade totalmente high-tech, totalmente voltada aí para essa rede de computadores, né, onde as pessoas, você faz uma pergunta para uma pessoa, pode ser de caráter cristão ou de caráter pessoal, não sei. A pessoa vai lá e dá um Google, né? Então a resposta está ali no Google. Mas o que acontece é que a gente para de pensar, né? A gente para de usar o nosso cérebro e fica confiando nessas engenharias que eu não confio muito, né? Então a gente tem que começar a usar mais a nossa cabeça, né? Pensar por nós mesmos. É uma coisa assim que, desde o começo, quando eu comecei a frequentar os estudos bíblicos lá, eu falava para Bruna, Bruna, a gente está indo lá ouvir o estudo, mas a gente tem que buscar por nós mesmos, porque a gente não pode confiar na palavra de homem nenhum. E eu continuo pensando da mesma forma. Claro que hoje eu sou um adventista do sétimo dia, eu acredito na doutrina dessa igreja e sou um convicto assim que a igreja adventista possui a verdade. Isso não quer dizer que somente nós estamos salvos ou somos salvos, né? A salvação ela é em Jesus Cristo, né? Então nós temos salvos e perdidos em todas as igrejas. Mas a gente tem que buscar conhecer a palavra de Deus por nós mesmos. Então, se houve uma época que a gente precisa ter um relacionamento pessoal com a palavra de Deus, essa época é agora. Assim, ó, nem preciso dizer, né, tudo que está acontecendo no mundo, todos os sinais, né, que estão acontecendo. E a gente tem que se apegar à palavra de Deus, porque vai haver vozes distoantes dentro da nossa igreja, fora da nossa igreja, e a gente tem que estar convicto para saber aquilo que a gente acredita, né? E que isso vem realmente da palavra do Senhor, né? Porque a palavra nos diz, né, que nesses últimos dias haverão falsos cristos e falsos profetas, né? Agora, quanto a planos, assim, eu pretendo pregar a palavra, assim, não importa aonde o Senhor me colocar. A gente está voltando para o Brasil, né? A gente vai morar aí a princípio na cidade da Bruna, não me toque. A primeira igreja adventista ali do Brasil foi em Não Me Toque, então vai ser uma honra morar lá e conhecer essa igreja histórica. E eu vou deixar o Senhor guiar, sabe? A minha vontade é pregar a palavra para que outras pessoas conheçam essa força poderosa que me libertou da escravidão do álcool, da escravidão de festas banais, da escravidão de tantas coisas assim que é até difícil de dizer assim, como Deus ele mudou o Guilherme assim, realmente, sabe? Realmente eu nasci de novo, sabe, Antônio? No dia que eu me batizei, eu morri e renasci para Cristo, para viver para Ele, porque hoje, assim, poucas coisas me dão prazer igual a falar de Deus e falar da Sua palavra, assim, né? Principalmente para pessoas que estão sedentas, que querem conhecer mais a Cristo, que se sentem confusas, né? Que estão perdidas nesse mundo, estão sofrendo, né? Quantas pessoas
olham agora ao redor e falam: o que está acontecendo, né? Por que tudo isso está acontecendo, né? E a gente tem uma luz maravilhosa para compartilhar com essa pessoa, uma luz de esperança, né? Que as coisas podem até piorar um pouquinho, mas que logo o Senhor Jesus Cristo voltará, né? Ele enxugará de todo o rosto, toda lágrima, e não haverá mais morte, dor, sofrimento. Esse é o evangelho por qual eu vivo, sabe? É Apocalipse 21, assim, essa é a minha grande esperança, porque é muito complicado, né? Esse mundo de percas e de sofrimento que nós vivemos hoje, né? Mas é algo passageiro, a gente tem que se alegrar no Senhor e estar disposto a pregar o evangelho a todo mundo, né? Amém. Gui, queria mais uma vez te agradecer. Chegamos no nosso minuto final. E antes de terminar, muito obrigado aí. Espero que você possa compartilhar seu testemunho com seus amigos aí lá do Brasil, da Austrália, o da Itália também, esse meu irmão aí que foi uma bênção na sua vida. E Sim. esse minuto eu queria desejar aqui pra você, cara. Fala aí uma mensagem pra galera que vai te receber no Brasil, que vai ficar aqui na Austrália. Fala um pouquinho aí, o que você tá sentindo no coração agora de falar? Bom, eu queria dizer assim que a gente na vida a gente pensa que tudo é garantido, né? A gente acha que hoje a gente vai acabar essa conversa aqui, que amanhã eu vou levantar, vou ir trabalhar e vou ter meus afazeres e tudo mais, né? E você também. Mas a gente tem que se lembrar que a vida é passageira, que a gente é pó, né? Que a gente hoje está aqui, amanhã a gente não sabe, né? Então, para que a gente colecione tesouros no céu e não aqui nessa terra. Porque nessa terra vai passar, tudo vai passar. Daqui 100 anos, eu e você não vamos estar mais aqui, nada do que está aqui ao nosso redor vai estar mais aqui, né? E então por isso a gente tem que colecionar os tesouros no céu, né? Para que quando o nosso Senhor Jesus voltar, aí sim a gente vai ter realmente o verdadeiro prazer, a verdadeira paz, a verdadeira bênção, né? É estar eternamente com nossos queridos e com o nosso Senhor Jesus. Então, essa é a mensagem que eu deixo aí para todos. E busquem a verdade, assim. A palavra de Deus, ela é magnífica, assim. Busque estudar a palavra de Deus, que ela vai transformar a sua vida. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Vai ser uma honra aí colocar esse vídeo no ar e que Deus abençoe mais e mais a caminhada de vocês. Espero vê-los antes de vocês irem para o Brasil de novo, hein? Saudade de vocês. Com certeza, com certeza. Então tá bom. Dei certo com Cristo e a gente se vê no próximo vídeo.